Olá, nós estamos chegando com mais um programa Semeando a Boa Nova. Muito obrigado por você estar conosco. Se você estava aí ouvindo a web rádio osemeador.org, muito obrigado por ter migrado para cá para assistir ao vivo o programa Semeando a Boa Nova, que começa nesse instante. Esse programa é realizado aqui diretamente dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador, em Santo André, São Paulo, e conta com a sua participação. Você pode ligar para nós no telefone 997 666-555, prefixo internacional 55 se você estiver fora do Brasil e DDD 11 se você estiver aqui dentro do nosso país. Você pode também fazer o post, comentar aí na internet, na nossa página no Facebook, sobre a sua dúvida, seu comentário, a sua opinião. Diz pra gente o que você está achando do programa, conta pra gente de onde você está assistindo o nosso programa. Semeando a Boa Nova começando agora, um programa que estuda, analisa tema do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. A equipe Apostos lá nos telefones, a Suzete, acompanhando aí as suas ligações telefônicas. Nos comentários e no apoio, o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Hélio, a Clarissa, o Fernando, o Flávio e o Marinho. Nós estamos hoje aqui recebendo com muito carinho o nosso querido amigo, o Valteno Silva, que vai falar para a gente sobre o tema adolescência. Valteno, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando Boa Nova, muito bom estar com você novamente aqui conosco. Bom dia, eu agradeço, bom dia a todos, agradeço o carinho, agradeço a participação nesse programa. Nós é que estamos contentes com você aqui. O Valteno, ele tem uma grande atividade na doutrina espírita, várias atividades. Ele é terceiro secretário da USE Estadual de São Paulo e também presidente da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Adolescência, geralmente uma fase de conflitos para o jovem e sempre gera como consequência dificuldades no relacionamento com os familiares. Hoje, nós conversaremos sobre esse tema considerando as dificuldades dos relacionamentos que são decorrentes do isolamento social por conta da pandemia pela qual passamos. Vamos focalizar sempre com a doutrina espírita de Allan Kardec. Voltando, a gente começa perguntando para você, o espiritismo, de acordo com os ensinamentos espíritas, tem alguma explicação, existe alguma explicação para que a adolescência seja uma fase de tantos conflitos para o jovem? Turíbio, eu vou começar trazendo uma frase do Livro dos Espíritos sobre essa questão. Ele diz assim: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. E aí a gente fica analisando a criança primeiro, né? Onde ela tem embotada ali todas aquelas dificuldades do espírito reencarnado, ela está escondido. A criança mostra aquela pureza, aquela coisa bela, e de repente ela começa a desabrochar quem ela era. A personalidade, né, dela vai se formando, mas retomando a bagagem do passado. E aí há um impacto, né? Então eu acho que a primeira questão dos conflitos está que aquela pessoa começa a surgir e se mostrar, e os conflitos, os vícios, as dificuldades dela se apresentam. Quer dizer, o espírito começa a tomar consciência de uma vida nova, de alguma coisa mais nova, mas uma consciência mais ampla, porque ele já está consciente desde que nasceu, evidentemente, né? Mas ele passa a ter uma consciência mais ampla de vida social, etc. Seria por essa razão? Sim, e isso é interessante, que a fase da infância é uma fase onde você... Tem até uma comparação interessante. Na fase da infância, fase onde você recebe muito estímulo dos pais, da educação, do meio social que você convive. A gente diz que o espírito ele traz uma tese da outra vida, que é quem era. E durante a infância ele recebe a antítese, que são os valores morais novos que ele tem. E durante a adolescência, ele vai fazer a síntese, que é a formação da nova personalidade que ele vai apresentar. Isso é muito interessante, porque nessa hora é muito delicado o processo. Se os pais estiverem atentos, eles interferem e conseguem fazer a nova mudança de personalidade para ajudar a fazer, porque quem faz é a pessoa. É a pessoa, né? Então, muito bem. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, diretamente aqui dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo. Estamos hoje falando sobre adolescência.
Hélio Delanossi, bom dia, Hélio. Seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova mais uma vez. É bom estar com você aqui agora presente, né? Fisicamente. Só estava remotamente, agora está presente fisicamente. Bom dia a todos aos nossos telespectadores, né? Quem nos vê, quem nos ouve. Hélio, a gente fala da adolescência e o espiritismo também entra nesse campo. Por que é que o espiritismo entra no campo da adolescência? A adolescência não é um tema que deveria, vamos dizer assim, ser tangenciado pelo espiritismo, ou o espiritismo deve falar sobre ele também? É claro que a reencarnação, ela abrange todos os setores da vida. Ela é importantíssima para todos os setores da vida, mas acho que ela não é na adolescência, e para entender a adolescência, entender esse retorno, como o Valteno falou, do espírito à matéria, é fundamental para que a gente se entenda os jovens, para que a gente possa entender o que se passa quando você recebe um filho na sua casa, e você poder entender tudo isso daí. Então o espiritismo, ele ajuda demais nisso daí. Se as pessoas se despissem de todos esses cuidados que tem para não aceitar, né? Não tem reencarnação, não tem, mas se admitisse, pelo menos para poder entender, o jovem seria de grande valia. Acredito que a sociedade seria melhor. Seria muito melhor. Nós estaríamos numa situação muito melhor. O relacionamento entre pais e filhos seria muito melhor, né? Porque aí você vai conseguir entender, até como o Valtino estava falando, de repente você tem lá na sua casa uma criança, né? E aliás, por volta dos 13, 14 anos aí, você tem uma nova pessoa lá, fala, quem é esse cara? Quem é esse camarada aqui? Que eu não estou conhecendo, né? Aí os pais ficam achando que errou, né? Onde é que eu errei, né? Onde eu errei? O que será que eu fiz errado? E quer consertar isso de uma maneira inadequada. Alguns querem consertar isso na força, outros, não, acho que tem... Enfim, nós vamos falar muito sobre isso durante o programa hoje, vamos abordar bastante então, isso. A reencarnação, ela ajuda nesse ponto. Por isso que o espiritismo, ele foca. E quem tem suas crianças na evangelização infantil, e os pais que participam da moral cristã, da escola de paz, que todos os centros oferecem e colocam à disposição das famílias, e entendem melhor e passa muito mais fácil para essa fase. Valteno, o Hélio está mencionando aí o Hélio até fez uma expressão que os pais falam assim, puxa, onde eu errei? Quando começam a surgir os conflitos na adolescência, a dificuldade de relacionamento, aí começa assim, onde eu errei, por que aqui aconteceu isso? Eu não pensava que seria assim, eu trabalhei para que não fosse dessa maneira. A questão a questão que a gente faz para você é assim, quais são os fatores mais comuns, geradores de conflitos entre adolescentes e familiares? Tem algum fator ou alguns fatores que são mais comuns nessa gênese, nessa geração de conflitos domésticos e familiares entre familiares e adolescentes? Essa pergunta ela é muito ampla na multidão de fatores. Fatores. Mas a gente inicia dizendo, olha, todos nós aqui nesse planeta temos um problema do orgulho. Orgulho de quem fala e orgulho de quem ouve, né? Então a maneira como os pais se expressam com o jovem é uma maneira às vezes muito contundente, faz com que da outra parte o orgulho também se mexa e haja uma reação, né? Então se por uma fase da infância a gente podia falar com muita assertividade com a criança, com o jovem, e embora eu acho que com a criança também deveríamos ter essa abordagem, mas nós devemos tratar de igual para igual, né? De igual para igual, não no sentido que eu sou um amiguinho do jovem, né? De igual para igual no respeito, né? Na educação, na maneira gentil de falar. Porque se você atua de uma maneira impositiva, sem levar aquilo de uma maneira afável, né? Com habilidade, o jovem se retrai e isso devolve e entra num circuito de gentileza gera gentileza, mas também, né? A agressividade vai gerar agressividade. Né? Então é uma via de mão dupla, o relacionamento vai ser de mão dupla. Então são posturas, por exemplo, um pai, uma mãe chega e fala mal do jovem na frente do jovem. Tá vendo? Ele não faz nada, não ajuda em nada. Quer dizer, são atitudes que humilham,
e que rebaixam e que aí tem um retorno, óbvio que tem um retorno, né? E aí vai começando a gerar essa inimizade. Mas tem muito mais coisa por dentro disso, porque os pais, com o volume de problemas que nós enfrentamos, né? Problemas para manter a casa, problemas de saúde de algum parente, problemas e problemas. Quando o jovem vem, a gente às vezes não tem o tempo para ele e não construiu uma relação de amizade que facilite o diálogo. E aí depois a gente quer reconstruir isso, é muito difícil, né? Então eu acho que começa por aí. Esse primeiro ponto é a questão do orgulho. Olha, você que está acompanhando aqui o Semeando da Boa Nova, o convite para você ligar para a gente, participar, telefone 997-666-555, prefixo internacional 55, se você estiver fora do Brasil, DDD 11, aqui dentro do nosso país. Liga para cá que todos aqueles que ligam para a gente aqui, ou postam aí na internet seus comentários, concorrem como um brinde a um livro espírita, que é gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita, a André Luiz de São Paulo. Liga pra gente aqui. Fernando, bom dia. Fernando, seja bem-vindo aqui ao Semeando da Boa Nova. Um prazer estar com você. Certamente o prazer é meu de estar aqui com essa equipe maravilhosa, participando aqui do programa. Fernando, a gente diz assim, será que o espírito tem idade? Porque falar de adolescente é uma coisa muito interessante, porque leva a gente a ter uma sensação de desenvolvimento, né? De pré-entrada, né? O pré-início da vida adulta, né? Mas o espírito, existe espírito adolescente? O espírito passa por fases também? Pergunta curiosa, né? Se o espírito passa pela fase da adolescência. Nós compreendemos que nós somos imortais, não eternos. Há uma diferença muito grande. A eternidade é que sempre existiu e sempre existirá. Já a questão da imortalidade é que teve um início, mas não terá um fim. Então, nessa compreensão, nós temos com relação ao espírito. Ele teve um início, e isso que mostra as diferentes aptidões e também os níveis que nós encontramos mesmo no planeta Terra, que é um planeta que nós compreendemos como de provas e expiações, porém, nós vemos aqui encarnados pessoas tão boas quanto o Chico Xavier, que esteve aqui conosco, Divaldo Pereira Franco hoje, e espíritos mais embrutecidos, no mesmo planeta. Então a gente percebe essa diferença de evolução. A gente compreende isso. Tá? Falando especificamente do grau de evolução do espírito. Agora, o espírito, quando encarnado, aí, obviamente, ele passa as fases. A fase da infância, da pré-adolescência, da adolescência, da fase adulta e, por fim, a velhice. Então, tem essas fases. Mas o espírito também evolui, mas não somente utilizando um único corpo. Evolui utilizando vários corpos para que ele possa sair dessa pequenez, dessa infantilidade no sentido espiritual e crescer de uma forma intelecto-moral. Voltando, de acordo com essa explanação do Fernando, a gente pode dizer que essa fase é propícia para aprender, para o espírito aprender, para se abrir para o aprendizado? Sim. Os espíritos dizem que do 0 aos 7 anos, nós somos uma esponja, estamos numa espécie de hipnose terapêutica, Emmanuel coloca, né? São 3.000 dias de hipnose terapêutica, onde a criança recebe todos os estímulos, né, possíveis ali, e aquilo vai formando. E depois, dos 7 até a maioridade, né, que aí vai consolidando essas questões, e é uma fase de você realmente, como a gente colocou, construir a nova personalidade. É a síntese, né, de quem você será naquela vida em diante. Né? Muito bem. Você que está na nossa audiência aí, é bom que você saiba que esse espaço do nosso programa aqui tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa que trabalha com produtos certificados pela Anvisa para combater o Covid. Cleaning Solutions fica na Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437 1414. Também somos apoiados nesse espaço pela Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 49940443. Superbanca é onde a equipe aqui depois vai tomar um cafezinho depois do programa, hoje pago pelo Hélio Delanosse, que está com a gente aqui. Fernando. Se você quer nos apoiar, como fazem aí a Cleaning Solutions e a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Muito bem,
Flávio Tolini, bom dia, Flávio, seja bem-vindo aqui ao Semana Boral. Você não ia ficar imune a nenhuma pergunta, não. Você vai fazer uma passagem geral aí de como é que nós estamos nas redes sociais e depois eu quero te fazer uma perguntinha. Claro, é sempre muito bom estar junto com todos. Um carinho enorme aí para a gente poder sempre conversar por um tema especial a todos nós. Dar um abraço muito querido a Verônica D'Angelo, a Santa Paroles, a Alessandra Godoy, o Cirineu da Costa, a Nelly Bauer, Patrícia Conejeiro, Sandra Bronson, Sheila Palovic, a Viviane Ciola. Esses são os nossos ouvintes que até fizeram alguns comentários dizendo que o tema realmente é muito especial e as pessoas estão elogiando inclusive a nossa equipe técnica que faz uma preparação com uma música, com vídeos e que realmente as pessoas aguardando o programa dizem que realmente está muito, muito especial. Parabéns ao Valdecir, que a gente chama de Valdecir Gates, porque só o Bill Gates e ele é que tem essas habilidades, Valdecir e ao Eros, que hoje estão aí fazendo a parte técnica. Você não os vê, mas eles estão aí trabalhando na mesa de som, acompanhando os computadores, toda a parafernália técnica que precisa fazer para esse programa ir ao ar adequadamente. E o Anderson também. E o Anderson remotamente. Gráfica, tudo está aí trabalhando, né? Bom, o Flávio, você não ia ficar imune a nenhuma pergunta, né? A gente sabe que você tem, por falta de uma, você tem duas adolescentes em casa, né? Que bom, né? E como é que é conviver com duas adolescentes, né? Eu sei que você tem algumas práticas ligadas ao espiritismo, né? Que você envolve, você faz elas se sentirem com o senso de pertencimento está presente ali dentro da doutrina espírita. Conta pra gente como é que a doutrina espírita pode fazer uma família que tem dois ou mais adolescentes conviverem harmoniosamente. Aliás, o Valteiro não tem dois ou mais, ele tem muito mais que dois ou três. Daqui a pouco ele vai falar também. Conta pra gente aí. Na verdade, Turíbio, o que a gente coloca como um problema, né, que até foi parte da nossa pergunta aí no início do programa, o conflito das gerações, mesmo com uma diferença de idade pequena, né, que nossas filhas têm uma diferença de 3 anos e meio, existem conflitos de gerações e de interesses. Então esses são os maiores problemas, né? As pessoas, em determinado momento, principalmente adolescente, demandam de muita atenção. E toda atenção fornecida parece não ser, às vezes, suficiente. Então nós temos que ter muita habilidade, assim como disse o Valteno, e entender essa linha tênue, né, de ter a energia, a responsabilidade, trazer o respeito dessas crianças, mas ao mesmo tempo também criar uma proximidade, uma amizade que não seja confundida, né? Como o Valteno mesmo falou, não pode nos tornarmos amiguinhos dos nossos filhos. Nós somos pais, fomos confiados, né, para esses espíritos para que a gente pudesse contribuir no processo evolutivo. Eu ainda sou um pouco das antigas, né? Sem agir com violência, mas realmente a gente coloca uma condição hierárquica dentro do lar, né? Uhum. Eu sou o pai, eu sou o provedor. Então, em muitos momentos, eles não compreendem aquilo que nós estamos falando, mas eles têm que ter confiança de que nós desejamos o melhor. Uhum. Essa semana mesmo estávamos em algumas discussões, né, do uso dos equipamentos eletrônicos e nós temos que ter energia em determinado momento castigá-los. Né? Tirar o equipamento, mesmo que naquele momento eles não compreendem, para que realmente eles tenham outras atividades, outras responsabilidades. Isso é responsabilidade dos pais, dos tutores. Os pais que têm que trabalhar nisso, né? Sem dúvida. E uma coisa, como você mesmo disse, que auxilia bastante a gente trazer o ensinamento cristão para dentro do nosso lar, né, usando os melhores exemplos de Jesus, para que norteie o caminho, a vida desse jovem que vai se tornar brevemente um adulto e também terá suas responsabilidades. E trazendo nesse momento uma lembrança que era um ensinamento muito rico que minha mãe sempre me trouxe. Ela falou, você só vai saber o que eu estou passando no dia que você for pai. Né? Então isso é muito importante, porque eles só realmente vão ter a consciência da nossa responsabilidade, das nossas dificuldades, o dia que enfrentarem situações semelhantes à nossa. Muito bem, Valteno, a gente lembra, ia falar com você sobre ter uma prole, né, maior, mas a gente lembra de um filme de um diretor americano, Shaw Levy, que escreveu um filme, né, dirigiu um filme chamado 12 é Demais, né? E ele baseou esse filme na história de um casal americano que se notabilizaram na década de 20 e 30, que é de 1920 e 1930, que era o Frank Gilbert e a Lillian Gilbert, que ensinaram a cientificidade, os métodos científicos de administração para os filhos, né? Porque você ter 12 filhos em casa, ou eles tinham 12,
né? Como é que fazia para cuidar com essa molecada quando todo mundo tinha que tomar banho, né? Como é que você faz? Faz uma fila no banheiro, uma série de coisas. É uma história muito curiosa que sugiro que você busque aí informações para você conhecer um pouquinho mais. E o Shaul Levy criou um filme, 12 é demais, né? Que é o Steve Martin se notabilizou nesse filme, né? Como é cuidar de uma prole maior do que 2? Conta pra gente um pouquinho do tamanho da sua prole, como é que você cuida, como é que você leva o ensinamento espírita para essa turma toda? Muito bom. Eu e a Mônica, minha esposa, nós temos 6 filhos, né? A mais velha tem 20 anos e os demais aí é uma escadinha e vai ficar longo se eu contar. Mas realmente é um estilo de vida diferente, né? Porque você tem um compartilhamento de todos os recursos do lar e eu acho que isso é um exercício muito importante para a criança, ela poder compartilhar e saber que ela vive numa comunidade e que aquela comunidade trabalha com um objetivo comum, que todos estejam bem e que todos se desenvolvam, né? E aí, foi interessante, ontem eu vi a minha filha Melissa comentando, ela dizia assim, pai, é que a gente comprou um equipamento de presente para o meu filho, né? Agora a gente tem que ter computador para todo mundo, para estudar, não sei o quê. Você tem que ter 6. Você imagina, 6 ainda não, porque o pequenininho ainda não, mas olha, uns 5. E isso foi desafiador para a gente, né? Não está sobrando dinheiro para ninguém. Mas, no momento que ele recebeu, e era o computador que ele escolheu, ela falou assim, pai, é tão bom que a nossa família fica feliz quando todo mundo está feliz, né? E eu achei isso importante, esse sentimento dela de que nós trabalhamos por cada um que está ali. Quando alguém está caído, a família se reúne, ora, dá passe, ajuda no momento em que tem uma dificuldade, e sempre a gente tem, né? Uma doença aqui, uma coisa ali, e uma situação mais difícil de dor, de sofrimento. E eu achei isso interessante. Então, foi criado, pelo menos no nosso núcleo familiar, é como se fosse um movimento de que todos estamos ali por todos, né? E que viemos juntos nessa encarnação, para irmos como se fosse num barco, você vai junto, caminhando, né? Claro que cada um vai ter a sua família, as suas coisas, mas naquele momento é uma comunidade que está indo junto. Eu acho que esse foi um sentimento, né? É claro que tudo isso embasado na doutrina, no sentimento, no conhecimento de que nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, e aí dentro disso você reforça a necessidade de estudo, necessidade de aprender coisas, necessidade de se moralizar. Então esse é o objetivo daquela comunidade. E é isso que a gente entende. Legal. Muito bem. Você que está nos acompanhando aí, eu falei agora há pouco que todos aqueles que ligam para cá, participam, etc., concorrem como um brinde ao livro Espírita, que é gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadores de sábado passado, a Daphne Françoso e o Edson Lorenzini, ambos já foram informados, inclusive um deles já está com o livro na mão, o livro foi entregue pessoalmente para o Edson, né? Um abração para ele, que ele está na nossa audiência aqui também. Muito bem, Hélio Delanossi. Doutor Libio, eu estava ouvindo aqui atentamente o Valteno, isso que hoje é uma exceção, ele é uma exceção hoje, né? Valteno é uma exceção. Uma prole, uma família com 6 filhos, né? Isso era comum. Por exemplo, nós somos em 5 irmãos, né? Meus tios, irmãos dos meus pais, tinha um que tinha 6, outro tinha 7. Meu pai era de uma prole, acho que de 6 irmãos. E cada irmão dele tinha 5 e ele era considerado assim... eu tinha uma irmã dele que tinha 3. Era considerado assim a diferença é porque ela tinha pouco, só 3, né? E essas coisas aconteciam, esse desenvolvimento ocorria naturalmente, mesmo porque até essa falta dos recursos, que até hoje sempre houveram, né? Recursos materiais nunca foram suficientes em tempo algum, mesmo porque os muito ricos tinham poucos filhos, já naqueles tempos também já era assim, né? E hoje também as pessoas têm medo de ter filhos, né? Porque de medo de não ter recursos. Mas o que me estimulou muito na vida, e eu tinha uma vizinha que ela tinha 11 filhos, né? Assim, 11. E o 11º filho dele, quando nasceu, que inclusive ele é padre, esse rapaz que nasceu, o 11º é padre, atualmente ele é padre. Ela ficou viúva, sabe? Ela nasceu esse 11º filho dela, o Joaquim, e ela ficou viúva. Que missão, hein? Ela ficou viúva. Só que, lógico, se você tem 11, o primeiro já é meio adulto, já é adolescente, você já
Você nunca vai ter 11 crianças em casa, né? A não ser que você adote, né? Tudo na mesma idade, senão você vai ter sempre uma escadinha. E cada um cuidava do outro, então a coisa era mais natural. A gente percebe aí, e está isso no Livro dos Espíritos, que ainda o corpo físico, ele vem, é diferente, por exemplo, de um celular, né? Que o celular, você pega um celular com todos os recursos que ele tem, e você começa a usar o celular de acordo com a sua capacidade e da tua curiosidade. Você pode usar mais, usar menos. Ele usa só para telefonar, outro usa como agenda, outro usa como Facebook, cada um usa como ele tem lá os recursos, estão todos lá disponíveis. No corpo físico não é assim. Quando nós voltamos e pegamos o corpo físico, ele vem com indisponibilidades inicialmente, para que o espírito ele começa a utilizar, no momento que vai chegando a idade dele, vai ficando disponível para que ele use, para que ele se manifeste, né? E isso vai vem gradativamente, aos 7 anos, como ele falou, aos 14 anos, quando vem a libido, quando é liberado, né? A libido, quando começa o processo da libido, e aí ele vai ficando disponível. E aí, mais interessante do que isso, quem tem mais de um filho sabe disso, não libera igual para todos, sabe? Cada um libera, você percebe, e quando é liberado essa acessibilidade do espírito para o corpo, cada um usa aquilo de uma maneira diferente, né? Tem meninas, por exemplo, que com 11 anos, 12 anos, quando começa a chegar a adolescência, ela já vira uma mulher já, né? E tem outras que não, que ela com 16, 15, 16 anos, ela ainda ela não usa aquilo que já foi liberado, mas ela não usa aquilo daquela maneira. Isso que é muito rico, né? É muito a gente entender, e quando nós prestamos atenção nisso, aí a reencarnação ajuda demais. A reencarnação ajuda demais para a gente entender. E lá na infância, como o Valtinho estava falando, se você prestar bem atenção na criança, você vai ver as tendências dela, né? E você pode, por essas tendências que você percebe lá na infância, você pode daí se preparando para poder dar uma reguladazinha lá na frente, sabe? Lá na frente. Bom, eu queria entrar num tema um pouquinho mais espinhoso agora com vocês aqui, mas antes de entrar no tema, quero dizer para você que você pode dar a sua opinião. Eu queria colocar uma pergunta para você responder para a gente. Responde aí na nossa página, como ajudar adolescente? Como você acha que nós podemos fazer para ajudar um adolescente? Conta para a gente aí, deixa a gente saber qual a sua opinião sobre isso. Porque você pode não ter filhos adolescentes mais, pode não ter sobrinhos, netos, pode não ter adolescentes na sua família. No entanto, você convive com adolescentes no dia a dia. No momento em que você está na sua interação social, sempre tem um adolescente. Como ajudar o adolescente? É a pergunta de hoje para você responder aí. Mas eu queria comentar com vocês agora a questão da pandemia. Jovens estão na pandemia, né, como nós todos, passando por esse momento delicado da sociedade, e isso traz para o adolescente algumas reflexões mais complicadas. Eu vou até colocar aqui para vocês um caso que eu vivi ontem à noite. Nós tivemos um prenúncio de suicídio de uma pessoa conhecida do nosso relacionamento, e a pessoa mandou aviso. Falou, olha, parabéns para vocês que conseguiram superar a pandemia, mas eu estou me despedindo, né? Conseguimos intervir, tarde da noite conseguimos intervir e conseguimos evitar que o mal acontecesse, né? A pergunta, o que fazer durante a pandemia, quando os relacionamentos com os jovens, quando eles ficam mais afetados com esse momento tão turbulento, quando o ambiente também está turbulento? Valteno, gostaria de começar com você. Nossa, tem muita coisa acontecendo, né? E já estavam acontecendo muitas coisas em relação à tendência ao suicídio, e a pandemia ela veio trazer um elemento a mais, porque você isolado no lar tem mais, vamos dizer assim, possibilidades de entrar numa depressão e etc. E o que tem acontecido. A gente tem um desafio grande, de ocupar a mente dos jovens e das crianças. Esse é um desafio, e ocupar com coisas boas, né? Então, saber um instrumento musical é muito importante. Então, as crianças, elas precisam aprender um instrumento. E isso é importante, ela precisa desenvolver dons artísticos. Aprender a desenhar, ler, ter o tempo para isso. Foi interessante que o Flávio comentou no início, né? As disciplinas que ele tem que colocar em casa,
e o excesso do uso eletrônico. Veja, nós estávamos discutindo, antes da pandemia, eu estava estudando muito material sobre os problemas ocasionados em crianças e jovens por causa do celular e por causa dos jogos excessivos, de todo esse aparato eletrônico. E aí o que acontece na pandemia? Você é obrigado a usar mais ainda. Você é obrigado a usar mais ainda aquilo num momento tão, né, ansioso para o ser humano. Então, aí o desafio dos pais ficou pior ainda. E a gente precisa, nesse momento, ter muita sabedoria e, é óbvio, os bons espíritos vão nos inspirar de como a gente consegue dar ocupações úteis para as crianças, onde elas se desenvolvam e elas mantenham, esse é um tema que eu devo tratar ao longo do programa, que eu acho que é um ponto muito importante para a gente hoje, mantenham a faixa mental elevada. Eu acho que o grande desafio do pai é se perguntar como eu faço isso, né? E conseguir realizar isso com seus filhos. Fernando? Primeiro foi muito bem lembrado por você, Turíbio. Mês de setembro, né? Que a gente tem que sempre deixar em evidência, que é conhecido como Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. Então, aqueles que têm uma necessidade de conversar com alguém, então o CVV tem um serviço de atendimento de valorização à vida no telefone 188. Então, quanto é importante, de repente, você quer desabafar com alguém e não se sente seguro para conversar com um amigo ou algum familiar, há essa possibilidade do telefone 188 falar com o pessoal do CVV. Outra coisa importante é que não só o adolescente sofre, mas os pais, as crianças, todos sofrem nesse período de fechamento, de clausulo em casa, que você não pode ter vida social. Porque o ser humano é um ser gregário, ele precisa da sociedade. E quando nós somos colocados de uma forma imposta que você não pode ter contato com a sociedade, foge da natureza do ser. Então, há sim uma necessidade muito grande da busca. E aí o trabalho familiar, que tem uma importância muito grande, tem que se ter ainda mais cuidado e oferecer aquilo que o indivíduo tem a necessidade, principalmente atenção. Quanto que a gente deixa de dar atenção porque o pai e a mãe estão aqui e a criança chamando a atenção ali e eu estou aqui, no meu meio de comunicação pessoal, né? O smartphone, com a televisão, com um fone de ouvido. Então, o contato com o outro é fundamental. Antes, aquelas crianças, os irmãos, eles tinham contato fora, mas agora tem que ficar na família. Então, é na família que nós temos que ter esse contato cada vez mais delicado. E com atenção, qual a necessidade que ele tem agora? Por que ele está chamando a atenção? Como eu posso ajudá-lo? E perceber essas sutilezas que a gente vai verificando. Opa, o indivíduo caiu, que o Valteiro falou. Opa, tem que levantar um pouquinho o ânimo. E principalmente utilizar o tempo de uma forma criativa com coisas salutares. Não deixar entrar em padrões de tristeza, de mágoa, principalmente aí eu falo. Não se conectar com meios de comunicação em excesso, porque infelizmente os meios de comunicação na atualidade divulgam cada vez mais coisas ruins. E isso acaba o quê? Levando o patamar mental, psicológico lá para baixo. Então tem que tomar cuidado com isso também. Ok. Flávio Tolini, como é que nós estamos nas redes sociais? Conta pra gente aí. Olha, Turíbio, a participação é muito intensa, temos até pergunta dos ouvintes. Eu gostaria de trazer aqui um abraço carinhoso ao Walter, a Ana, a Sandra Buronso, a Nili, a Eunice Marqueto, o Luiz Cláudio, que manda um abraço aí para o Valteiro especial, o Marcos Gomes, a Cida Praieiro, a Lígia Terra, Ivone Meloni, a Regina lá de São Bento do Sapucaí e a Cida aqui de Santo André. Valteiro, eles estão nos fazendo uma pergunta dizendo o seguinte... Quem que está Rita perguntando? Rita de Cássia, obrigado, Rita. Rita de Cássia nos diz assim, como lidar com a falta de respeito que os jovens hoje têm com os familiares, professores e até superiores hierárquicos no trabalho. E por que isso acontece? Muito bom. Primeiro, só devolver o abraço carinhoso dos amigos e agradecer a pergunta da Rita. Bom, a gente fica imaginando que a fase da adolescência, ela é já o resultado de uma construção, né? É uma pena ter que falar da adolescência, porque o trabalho tinha que ter sido muito bem feito na infância. Agora nós vamos remediar as coisas. Mas nesse remediar, né, nós temos que ter sempre um coração generoso de compreender que o outro não tem ainda a habilidade,
né, de saber lidar com isso. Então, realmente, o jovem impulsivo, ele vai fazer, ele vai testar os limites que ele pode ir, ele vai... Se nós tivermos a paciência de conduzir esse jovem durante essa fase mais difícil, ele vai ser muito grato. Ele vai ser muito grato. Eu acho que os valores que o Cristo ensinou, eles são úteis em todos os momentos, né? É claro que nós não estamos dizendo que o jovem pode fazer o que quer, ele não pode fazer o que quer. Mas até para a gente dizer que ele não pode, nós devemos que ter muito carinho. Mas dizer, ó, isso você não pode, isso aqui não está certo. Veja se isso aqui é adequado, você falar dessa forma. Não é adequado. E nós não podemos aceitar que ele fale qualquer coisa a qualquer momento. Mas a maneira como nós vamos colocar o limite não deve ser mais a da antiga. Ela tem que ser com uma abordagem inteligente, né? E que o jovem se sinta acolhido. Ele vai identificar ali alguém que respeita ele e talvez ele dê um passo para trás nessa agressividade. Valtena, você sabe que nós estávamos conversando outro dia no meio corporativo, quando nós temos alguma necessidade de construção de um processo, de desenvolvimento de uma metodologia de trabalho, quando a gente faz o que a gente brinca goela abaixo, a gente não tem as adesão, pessoas engajamento, nem adesão àquele processo. Mas quando a gente, no processo, todos constroem, né, e que a gente, os líderes principalmente, conduzem as pessoas a chegarem até aquele objetivo, não de uma maneira perniciosa, mas de uma maneira realmente muito positiva, a gente percebe que os resultados são muito melhores. Na família, com os filhos, tal, eu acredito, né, e nos últimos tempos, mais do que qualquer outra situação, nós estamos percebendo que se nós começarmos a construir juntos, então tá bom, quanto tempo você acha suficiente para ficar nesse smartphone? Para eles vão querer ficar o dia todo. Mas existe uma consciência de que o dia todo é muito tempo. Então ele fala, então se eu ficar à tarde, então tá bom, então nós vamos quanto tempo à tarde? Então realmente a gente vai ter que ter uma habilidade e entender que essa é a nossa responsabilidade, o nosso papel nessa história, para que a gente consiga direcionar as coisas para que todos sejam felizes, o jovem e você. Porque cria uma desestabilização também na família, no pai, na mãe, e aí vem esse processo da violência, vem esse processo da agressividade, realmente a gente fica com muita dificuldade de lidar com essas circunstâncias. Muito bem, Fernando, você queria falar? A Rita fez uma pergunta muito interessante da atualidade. Por que é tão diferente? O Flávio deu um exemplo curioso. É o seguinte, a criança quer ficar o tempo inteiro com o celular. Quando eu era criança, eu queria ficar o tempo inteiro na rua jogando bola. Escureceu, eu tenho que estar em casa. Quer, mãe, só um pouquinho? Não. Deu o horário, vem. Deu o horário do celular? Vem. É questão de limite. O problema é o seguinte, além dessa questão de nova geração que todo mundo fala, é um processo pedagógico educacional que foi implantado também. Durante anos, a nossa cultura vem fazendo uma modificação cultural, incutindo nas crianças essa questão do desafio e da afronta. Isso repercute em casa. Por quê? Quando, no passado, a criança ia para a escola com 5, 6 anos de idade. Hoje, com 2 anos, já está na escolinha. E os pais têm pouco tempo, muitas vezes, de lidarem com seus próprios filhos. E o quê? Repassa essa situação, não de uma crítica, viu, gente? Eu só estou constatando o que acontece hoje. Acaba repassando para o Estado ou para as escolas particulares a responsabilidade educacional. Sim, a escola tem essa responsabilidade, mas quem tem mais responsabilidade são os pais que receberam esse espírito e têm a responsabilidade, a incumbência de fazer o desenvolvimento intelecto-moral. Nós, os pais, temos mais responsabilidades. A escola forma o indivíduo passando conteúdos programados. O que acontece é que, por questões políticas também, foi sendo implantada essa ideia. E essa ideia a criança recebe na escola e quando chega em casa, esses desafios, esta afronta também é levado em consideração. E isso, de fase em fase, ano após ano, vai gerar o quê? Os adultos e os adolescentes, muitas vezes, que não aceitam o não. Tudo querem. Eu posso tudo, eu faço tudo. E a vida não é poder tudo. Ninguém tem tudo que quer. E aí a necessidade da questão de limites. Olha, eu posso ir até aqui. Nós, espíritos, temos limites. E nós, quanto encarnados, também temos. Então, o processo educacional tem que ser levado em conta esse tipo de coisa.
O espírito vem, encarna, tá novinho ali, ok? Pelo menos o corpo, mas tem uma tendência muito grande, como o Valteno falou. Naquele momento da infância, o pai e a mãe, os pais, têm que dar engajamento para que o indivíduo possa desenvolver a questão da ética, da questão da moral, do carinho, da parte intelectual. Se tem uma ausência naquela fase, quando o espírito se manifesta no seu total potencial e não teve o cerceamento muitas vezes, ele fala, agora eu posso fazer o que bem entender. E não é assim. Esse é um dos motivos pelos quais nós temos tantos conflitos de gerações na atualidade, na minha visão. Semana Boa Nova, hoje falando sobre adolescência, com a gente aqui o Valteno Silva. O Valteno é terceiro secretário da USE Estadual de São Paulo e também presidente da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Valteno, aquela situação do jovem que se isola, que ele não quer falar dos problemas dele, né, fica longe da família, como é que os pais podem fazer nesses casos, para tentarem a aproximação? Olha, essa questão ela é tão bacana. Eu estou falando na resposta que me vem à mente, sabe? Eu realmente tinha muita dificuldade de conversar com as crianças. A criança chega da escola e você pergunta para ela, como é que foi? Aí ela fala assim, normal. Normal. E aí você vai, puxa e não sai nada. Aí, num trabalho que a gente faz lá no Maria de Nazaré, na escola de pais, um pai fez um depoimento que eu adorei, né? Então o nosso amigo Cleiton, ele falou assim, olha, eu já cansado de ouvir essas respostas, né? Tudo bem, normal, não sei o quê. Ele foi e falou, ele começou a falar da própria experiência dele no dia. Que no trabalho foi difícil, que aconteceu isso. Ele contou para a criança como foi o dia dele. Gente, a criança começou a falar. E se você experimenta isso, é uma verdade, porque você entrevista a criança e você não fala nada de você. E eu achei isso interessante, porque agora, né, você estabelece com a criança uma relação de igual para igual. Não é, mais uma vez, não é igual para igual no sentido, né, mas é no sentido do respeito, é da confiança. Então, olha, eu estou confiando em você coisas minhas que aconteceram no dia. Aí a criança naturalmente confia. Eu achei isso muito bacana. E esse isolamento, ele também é porque a gente não entra no mundo da criança. É preciso você assistir lá aquele youtuber chato que você não gosta. Tem que Você vai assistir, ter que ir né? lá, né? O digital influencer, né? Muito chato. Né? Mas você senta lá, assiste, ri, participa, né? Contanto que não seja nada que fira a moral, a ética, etc. Né? Então você vai fechar os olhos para algumas coisas. Não é possível que a gente consiga colocar um quadrado e encaixar nas crianças. Não vamos conseguir. Se você consegue eliminar as coisas absurdas, algumas coisas você vai deixar passar, porque não tem jeito, são muitos temas. Às vezes as crianças trazem dificuldades muito grandes. E se você for botá-la num quadradinho, você vai sufocar a criança e o jovem. Então é preciso. Então, essa questão do isolamento é porque a gente não entra no mundo da criança. Não é só a criança que se isolou. Nós isolamos a criança no momento que a gente não entra no mundo dela. E essa é a nossa proposta. Flávio, só queria fazer uma pergunta que vem de encontro ao que o Valteno está falando. O Luiz Cláudio coloca o seguinte, que tem uma expressão muito utilizada que é assim, você não precisa me amar, eu quero que você me respeite. É possível comentar se é certo ou errado isso? Bom, Deus quer que todos nós nos amemos. É. Mas começa pelo respeito, né? A questão de amar, ela vai ser construída. Porque quando você se dedica ao outro, respeitando o outro, quando você se dedica ao outro, mesmo que o outro não te valoriza nesse momento, lá na frente vai. E é assim que Deus faz com a gente. Deus faz tanto pela gente e a gente demora a valorizar Ele, né? E ele entende que nós devemos fazer isso com os demais. Então, às vezes, o jovem não está entendendo a gente. Mas nós queremos sim que Ele nos ame, como nós o amamos. Porque a ação que a gente faz sobre Ele, amar é agir, é fazer. É uma demonstração de amor. E isso vai voltar um momento. Bom, é que a confiança, né? A confiança é fundamental. Aí nós estamos falando de liderança. Que os pais ou o professor, né? Quem está comandando um grupo de jovens, ele é um líder, ele está liderando, está à frente. Se ele tiver o respeito, é o chamado respeito, se as pessoas entenderem que ele está em condições de mostrar o caminho, as pessoas vão aceitar que ele mostre o caminho.
Se aquele grupo entender que ele não está em condições de mostrar o caminho, eles não vão aceitar que ele mostre esse caminho. E isso vem lá de trás, quando nós tínhamos a questão da liderança. Então você tem a liderança, se você for usar uma liderança autocrática, que é chamada que você vai usando a força, você consegue realmente até que as crianças te atendam, mas na tua frente. Você virou as costas, ele faz o que ele quer fazer, né? Se você for liberal demais, ele vai te achar frágil. Sabe, você é frágil, a tua fragilidade não vai seguir, ninguém segue uma pessoa frágil. E se você vou usar ele for democrático demais também, nem sempre você vai poder ser democrático, porque tem situações que não permitem que você seja democrático. Você tem que impor uma condição. Nós estamos falando hoje nessa pandemia. Quem está numa casa com uma criança só e com 3 quartos, certo? Ele pode agir de um jeito. Mas quem está numa casa com 3 crianças, né? Mais a avó, né? Junto, e só tem 2 quartos, é outra situação. Ele vai ter que agir de uma outra maneira, né? Quem tem 2 computadores, um para cada um, você vai, você fica. Não, para agora, não sei o que, você pode fazer o que você quiser. Agora, se tiver um computador só para 2 crianças ou para 3, é outra situação. Então, a liderança ela tem que ser situacional, né? Daí que é importante que o pai entenda que cada espírito que está no seu comando, ele exige um tipo de atenção. Tem criança que você tem que ser autocrático com ela. Se você não for, desde o princípio, ela vai te dominar, ela vai prevalecer. E tem criança que você pode ser democrático e tem criança que você pode ser totalmente liberal com ela. E na medida que você as situações vão acontecendo, você vai agindo. Você vai agindo e você vai coordenando para que tudo ocorra e normalize. E elas te respeitem, né? Respeito no sentido de que ela sabe que você pode mostrar o caminho. Você é um líder. Você pode mostrar o caminho. Que se ela seguir o teu caminho, ela vai ser feliz, né? Ou ela vai se dar bem, né? Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova, a paradinha técnica que a gente faz em todos os programas, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para o Valteno para ele responder no nosso retorno. Valteno, e aqueles casos mais sérios? Por exemplo, o jovem com drogas, tendência ao suicídio, como é que os pais devem agir? Você vai responder daqui a pouquinho. Você que está por aí, abre uma sala de vídeo, você vai lá você que está nos assistindo no Facebook, tem lá embaixo assim, ó, compartilhar. Clica lá, vai aparecer assim, ó, sala de vídeo. Você clica ali, pronto, você abre uma sala de vídeo, você vai continuar assistindo normalmente e todos os seus amigos vão também poder assistir aqui este programa Semente da Boa Nova. Faz isso porque certamente tem mais gente precisando ouvir sobre o tema de hoje, adolescência. Voltamos já já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Muito bem, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre adolescência. Está com a gente aqui o nosso companheiro Valteno Silva, tarefeiro lá da USE Estadual de São Paulo, é terceiro secretário, e também da USE Intermunicipal de São Bernardo, é presidente. Valteno, a pergunta que eu tinha deixado para você antes da nossa paradinha, que é como os familiares devem agir quando perceberem problemas que envolvem o adolescente, problemas mais sérios, como, por exemplo, drogas, tendência ao suicídio, a depressão, o isolamento profundo. Como os familiares devem agir, hein? Turíbio, eu fico muito feliz de receber essa pergunta, Sim. Porque ela é muito, mas muito importante no momento atual. Eu tive, há 2 semanas atrás, uma situação na minha empresa com 2 tentativas de suicídio. 2, de pessoas jovens. Né? Isso mexeu muito comigo e é uma coisa que a gente já tem trabalhado. Antes da pandemia, nós íamos fazer o Encontro Paulista de Evangelizadores aqui no estado de São Paulo, e o tema era a valorização da vida. Então, é um tema que realmente ele é grave e importante. Mas, indo para a resposta, tentando ser breve, nós lembramos, né, da parábola do bom samaritano. Eu vou ser curto e direto no ponto dela, que é importante. O homem estava caído. O que é um homem caído? Nós aqui não achamos as pessoas caídas na rua toda hora. Até encontramos se quisermos, né? Mas o caído é caído na faixa de vibração dele, no pensamento dele, né? No estado dele como pessoa. E a gente precisa ter o mesmo olhar do samaritano, do bom samaritano. É olhar para o outro e identificar que ele está caído. Às vezes a pessoa está rindo, gargalhando, mas está caída. Ela está num vício, ela está numa dificuldade. Então, os pais, os familiares, têm que perceber, têm que olhar para o lado, têm que olhar e se tomar de compaixão por quem está caído. Muito bem. Nesse tema do suicídio, especificamente, nós estamos vendo situações onde o ser está caído, diz que está com problema, e a pessoa diz que não quer mais a vida, que está triste com a vida, ou dá os sinais e todo mundo vai informando para os pais, olha, está acontecendo isso com fulano está estranho, botou a mensagem tal lá no Face, e etc, etc. E aí as respostas são assim, poxa, mas eu te dou tudo, você só me dá trabalho, isso é frescura. Isso é uma coisa gravíssima. Os pais não sabem o que está acontecendo, não conhecem a situação e estão agindo da pior maneira, porque isso vai afastar. E a chance de salvar uma vida está sendo perdida. Então a gente traz esse tema com clareza. E aí a resposta, que é a solução, né? Eu falei do problema. A gente, novamente, a pessoa está caída. O que você tem que fazer? Levantar. Como se eleva a faixa mental? E aí nós vamos trazer todo o conteúdo doutrinário para fazer isso. Se eleva a faixa mental, fazendo com que a pessoa tome ações, né, que trabalhem no sentido do bem. Por exemplo, a oração eleva a faixa mental. A leitura edificante eleva a faixa mental. Participar de um estudo como esse eleva a faixa mental. Toda vez, fazer a caridade eleva a faixa mental. Tem muita gente sofrendo na pandemia. A gente pode fazer a caridade na pandemia, né? Há possibilidade com segurança. E por aí vai. Então, os pais vão ficar atentos a saber o que eleva a faixa mental do meu filho. O tipo de filme que ele vê, o tempo que ele está com jogos ou com coisas. E esse é o ponto. É o pai ter a percepção de o que eleva a faixa mental do meu filho e o que está botando ele para baixo. Porque quando ele estiver na faixa baixa, as entidades inferiores vão se aproximar
e vão fortalecer aquele desânimo. E aí as consequências são terríveis, né? É isso. Muito bem. Deixa eu aproveitar e lembrar você, o Valteno falou agora há pouco da valorização da vida. Esse é exatamente o tema do próximo programa Semeando a Boa Nova, sábado que vem. A Suzy Santos vai estar com a gente aqui, falando sobre valorização da vida. E hoje nós estamos falando sobre adolescência. A pergunta que ficou para você aí, para você responder para a gente, como ajudar o adolescente? Conta para a gente. Telefone 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí. 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está aqui dentro, DDD 11. Estamos aguardando o seu contato. Semana Boa Nova, aqui sendo transmitido pela página do Facebook Live do programa Semana Boa Nova, e também você pode nos assistir daqui a pouquinho, meia hora depois de terminar o programa, lá na web rádio, webradio.osemeador.org. Muito bem. Flávio Tulini, como é que nós estamos nas redes sociais? A interação dos nossos ouvintes realmente participando, porque nós percebemos que os comentários vêm logo depois das nossas respostas. Isso é muito interessante, que o nosso ouvinte, o nosso espectador é atento a tudo que estamos falando. A Leila Velar concorda com o Valteno, diz que precisamos ter cumplicidade com os filhos, interagir com eles, e a transformação e convivência familiar cheia de carinho e harmonia. Um abraço carinhoso para a Rosana Tibes, o Eduardo Patrício, a Claudete Pressetti, o Rogério Quadros, a Érica Ficker, Daniela Hope e a Márcia Macedo. A Alessandra Godoy diz que na pandemia ter contato com os professores, as crianças amam e ficam muito felizes, e ela é prova disso, inclusive os jovens. Então, realmente, os jovens nessa pandemia estão tendo a necessidade dessa interação social, mesmo que de forma virtual. A Lígia Terra diz que crê que todas as mudanças nas escolas, onde o respeito aos professores, ela percebe que não é como era antes. Então essas são as nossas interações. Ô Valteno, você falou agora há pouco, o Fernando também falou disso, da tolerância, né? Tolerância que os pais precisam ter com o jovem, etc., com o adolescente. Ter tolerância, praticar a tolerância com os jovens não significa aceitar o que eles estão fazendo de uma maneira não correta? Não, né? A gente entende que ter tolerância é você saber conduzir as situações difíceis com compreensão, com carinho, mas com uma coisa clara do que é certo e do que é errado. Porque quem vai dar a referência do que é certo e do que é errado são os pais. É diferente quando eu estou lá na rua. Eu não vou falar, né, da questão afetiva com os meus amigos. Faz isso ou faz aquilo. Mas com meus filhos, eu vou orientá-los. Eles precisam de uma referência. E isso é inerente à missão dos pais. Está lá no Evangelho, né? A missão dos pais é conduzir os filhos a Deus. Se eu não estou conduzindo meus filhos a Deus, se eu não estou orientando eles para fazer o que é certo, então eu não estou cumprindo a minha missão. Então isso é básico. Isso não quer dizer que eu vou ficar ditando regras para os outros. É diferente. Com os filhos é uma coisa, né? Na sociedade vai variar o grau de intimidade, de relação que você tem com as pessoas. Muito bem. Até então, dentro do que o Valteno falou, em casa, por exemplo, eu adotei um sistema. Eu não quero que aqui dentro se fale palavrão. Dentro da minha casa não se fala palavrão. Na rua você pode falar. Você vai falar, se você ter os seus amigos, não sei o que você vai fazer, mas aqui dentro não pode. Então eu comecei a estabelecer assim, o conceito de que a casa, que o lar, para onde ele retorna, e ele tem que encontrar paz. Onde ele vai se retemperar, onde ele vai se reconstruir, né? Ele vai poder se entender e achar com quem ele possa conversar também. E que a rua realmente ele vai sair e vai encontrar coisas diferentes do que ele encontra dentro de casa, né? E que ele não pode também, muitas vezes, lá na rua, fazer a mesma coisa que como ele dentro de casa, porque dentro de casa ele está protegido, ele está numa redoma. E funcionou. Tanto que até hoje ninguém fala palavrão dentro da minha casa, ninguém fala. Na rua, eu sei que eles falam. E quando eles falam entre eles, às vezes, os meus filhos, eu já tudo adulto, né? Eles conversam entre eles, falam palavrão. Se eu chego perto, eles não falam, eles param de falar, sabe? Mas deixa eu perguntar uma coisa para você, nisso que você está dizendo aí, nessa linha aí. Muitos conflitos surgem por isso, por decisões que eles tomam que são diferentes daquilo que a gente esperava, né? Por exemplo, companhias, né? Falam palavrões e tal, o estilo de vida é diferente.
Como é que a família age quando isso acontece, para evitar o distanciamento? Então, você tem que fazer com que ele saiba que você, dentro da família, ele está ali sendo orientado, ele está sendo conduzido. Mas que as coisas são normais lá fora, não é tudo igual à casa dele. A casa dele é uma coisa, lá na rua é diferente. Ele não vai encontrar as facilidades que ele vai encontrar dentro de casa lá quando ele começar a trabalhar. O chefe dele pode encontrar um chefe ruim, ele pode encontrar um chefe bonzinho, ele vai encontrar várias situações. Ele não pode estranhar o que ele vai encontrar lá fora, que ele não vai encontrar lá fora como é a casa dele, né? Mas ele tem que estar preparado, porque ele pode, retornando para a casa dele, ele tem o apoio, ele vai ser orientado, ele vai ser acolhido novamente, o trabalho vai ser realizado. Principalmente porque desde criança a gente não pode esquecer a questão da pedagogia. O princípio pedagógico é que consequências reforçam os comportamentos. Se você esquecer isso aí em qualquer momento da fase que você educa uma criança, que consequências reforçam o comportamento, na hora que você esquecer isso daí, você vai se estruturar mal essa criança e vai ter um defeito de origem lá na frente. Lá na frente, quando adulto, tem um defeito de origem, né? É como se fosse um produto. Onde é que foi tal defeito isso aqui? Foi na hora, em algum momento, você não permitiu que ele tivesse consequências dos atos deles. Então ele sabe que atos bons, até gentileza gera gentileza. Se você trabalhar esses conceitos todos com a criança, quando ela fica adulta, ela fica um adulto afável, um adulto que ela transita em qualquer lugar, né? Muito bem. Quero lembrar você que nos assiste aí que esse espaço do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Procura conhecer um pouquinho mais sobre a Torcisão, você vai se impressionar. Torcisão, você procura lá na internet, sem o tio, com Indy de Indústria, torcisão.indy.br. Também somos apoiados nesse instante aqui pela Casa Rossi Materiais de Construção e utensílios para o seu lar. Casa Rossi sempre tem uma pertinho de você aí, telefone 4451 7950. Se você quer nos apoiar como fazem a Torcisão e a Casa Rossi, entre em contato com a gente. E vai respondendo a pergunta de hoje, né? Como ajudar o adolescente? Você vai concorrer com um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. No finalzinho do programa a gente dá aí a relação dos dois ganhadores do programa. Hoje estamos falando sobre adolescência. Está com a gente aqui o nosso querido Valteno Silva. Valteno, o que os pais podem fazer nesse período de isolamento para tornar a convivência mais fácil, pelo menos, né? Ou menos difícil, né? Esse momento da pandemia e de isolamento, ele foi uma coisa interessante. Eu acho que foi uma reflexão geral da sociedade, que foi um momento de você voltar-se para dentro. A pessoa voltar-se para dentro de si, porque você começa a ver as mortes acontecendo aos montes, né? O risco de você morrer, e os seus valores como espírito, como ser. Então, o que vai ser da minha vida? Isso foi importante. No núcleo familiar, a mesma coisa. Você trouxe a família para dentro de casa. De uma certa maneira, né? Excluindo todos os sofrimentos e as dores que as pessoas estão vivendo, o ponto positivo é que as famílias, elas estão tendo a oportunidade de melhorar a sua estrutura de convivência. Aqueles que tinham dificuldades, as dificuldades ficaram piores, né? Aqueles que estão na linha do meio, é um momento de decisão. Nossa, eu estou forçado a ficar com a minha família em casa, o que eu devo fazer? Como tem que ser? Então a gente aproveitar para orar junto. Nossa, eu jamais, em todos os anos que eu estou com a minha família, jamais tive a oportunidade de almoçar todos os dias com meus filhos, orar na hora do almoço, de tomar café com a minha esposa, de conviver. Gente, isso tem um ponto importante. É rico, né? É rico. E você fazer família, né? isso, um momento rico, quando a gente perde, está no Livro dos Espíritos isso, né? Quando a gente perde o gosto de conversar, é um problema. Nós precisamos aprender a conversar e querer falar com as pessoas. Os relacionamentos terminam
porque o casal perde o gosto de conversar. O relacionamento com os filhos, ele vai numa decrescente porque os pais não conseguem criar o gosto de conversar com as crianças, e as crianças também não querem mais conversar com os pais, porque já criou um hiato, já tem uma distância. Então, eu acho que estimular essa convivência é uma oportunidade única. Os pontos comuns, né, para conversar, porque esse hiato cria onde? Quando não tem assunto. O que interessa para uma criança e o que interessa para um adulto? O que interessa depois para um jovem e o que interessa depois para os pais dele? Aonde fica o ponto de conversa, né? Mas eu queria instigar vocês aqui nessa questão da religião que o Valteno muito bem colocou. O Valteno falou assim, pô, eu não tive chance de orar juntos, né, etc, né? O pai falando isso, né? Aí a pergunta, e quando o jovem opta por uma religião diferente da família, Fernando? Quando o pai está lá, a família tem uma religião e o pai está em outra religião, a mãe também. E aí? Ele tem direito de escolher a religião quando ele quiser? Como é que é isso? Eu acho que o direito vai sendo conquistado com o passar do tempo, com o amadurecimento. Quando o indivíduo tem a sua plena capacidade de discernimento, tá? Já entrou na fase adulta, é obviamente que ele vai escolher aquilo que é mais importante para ele, o que ele compreende como verdade. Isso é natural. Quando criança, quem determina são os pais. É a mesma forma você fala assim, meu filho, qual escola você quer estudar? Não. Você determina, você vai estudar nessa, por esses fatores, a questão econômica, melhor pedagogia, é dessa forma. Então, com o passar do tempo, entrando sim na fase adulta, aí o indivíduo tenha a capacidade de escolher a religião, ao meu ver. Então, eu acho que quando criança, há uma obrigação dos pais, porque o Valteno colocou muito bem. Qual a missão dos pais? Conduzir os filhos a Deus. Se eu não faço esse engajamento no meu vínculo doutrinário, qual é o vínculo realmente doutrinário que eu tenho? Se eu abraço uma causa, eu abraço e a minha família comigo. Não tem eu só e minha família fica em casa, na minha visão, tá, gente? E aí eu tomo um cuidado muito grande, porque cada pessoa tem uma forma de lidar. Mas eu compreendo, e com as bases do Espiritismo, que nós temos essa responsabilidade de trazer o melhor para os nossos filhos. Se o Espiritismo, para mim, é o melhor, é isso que eu vou conceder a eles. Legal. Eu realmente lembrei da mesma situação que você, Fernando. Nós temos o dever de apresentar o melhor para os nossos filhos. E quem conheceu a doutrina espírita, como nós conhecemos, né? E os ouvintes, e vê a força que ela tem de argumentação, é estranho quando uma pessoa que conheceu se afaste. É estranho, porque talvez não tenha conhecido com profundidade. Quando a nossa criança ela se afasta, ou o jovem nosso se afasta, é também um motivo de reflexão nossa. O que eu deixei de fazer para isso? Ok, já está feito. Agora, porque a gente comete erros, a gente deixa as coisas acontecerem e isso é natural. Mas como fazer para retomar? E como fazer para não perder outros que venham, né? Eu tenho uma filha mais velha, eu falo para ela, filha, você foi a minha cobaia aqui, né? Porque tudo que eu errei com você, eu não vou errar com os outros. Graças a Deus ela é ótima, né? E acho que ela veio na frente para dar esse apoio. Mas nós aprendemos muitas coisas com elas. Muitas coisas com a filha mais velha. E ela falou pra gente, pai, a pior fase não é 15 anos. A pior fase é 11 anos. 13 anos. Essa é a pior fase. Porque é a fase que a criança consolida uma filosofia e uma determinação de vida. Então, com 15 anos, ela só vai ser mais rebelde porque ela já consolidou aquilo. Então, são pontos importantes. Não, então, perfeito. Pode. Não, em relação à questão da religião, é isso. Nós precisamos oferecer o melhor que a gente entende que é o melhor. Olha, só dar um depoimento aqui, o Flávio já vai falar já. Tem uma colega, uma companheira de trabalho nossa das casas espíritas, evidentemente a gente não vai falar nome, nada disso, mas é uma companheira muito atuante, muito competente na doutrina espírita, e trabalhadora mesmo, assídua, uma companheira que é uma referência na doutrina espírita, inclusive. E ela tem uma filha, que já é casada, etc. Tal. E essa moça foi criada, né, na doutrina espírita, evidente. E a moça mudou de religião. Mudou, uma religião completamente diferente, não tem nada a ver com a doutrina espírita. Nada, uma outra religião. E essa nossa companheira optou, mas essa moça já está na fase adulta, já está mulher, casada e tal. Essa companheira optou em respeitá-la e acompanhá-la, vai lá com ela, não na religião dela, mas vai lá ajudá-la na casa dela, vai lá, conversa com ela, para não ter o distanciamento. Né? É o respeito que tem que ter com o ser humano e as opções que ele faz na vida. Né? Fernando, Flávio.
Na verdade, eu gostaria de, nesse momento, trazer uma reflexão a todos nós, principalmente os mais atuantes dentro da providência religiosa que escolheram. Porque nosso programa também chega a outras religiões e as pessoas se aconselham, né, com essas nossas reflexões. Os pais, principalmente, às vezes têm um excesso, né, na religião. Né? Entra até numa condição, muitas vezes, de fanatismo. E isso assusta o jovem. Às vezes, a presença na casa espírita, no nosso caso, né, frequente, todos os dias, e quando nós retornamos aos nossos lares, a gente traz aqueles conflitos. Então, os nossos filhos, observando aquela circunstância, pensam, poxa, isso não é bom, porque meu pai está triste. Então, nós temos que tomar muito cuidado de ter um equilíbrio, porque senão o jovem evade. Nós percebemos, principalmente dentro da doutrina, muitos filhos de espíritas, às vezes falam que não querem saber mais do espiritismo. Porque a gente imperfeito nas nossas reflexões, nos nossos comentários, muitas vezes nós trazemos um lado negativo. Nós temos que perceber que Deus é Deus em todas as coisas, no bom e no mal. Então a gente tem que perceber que aquele exemplo para nós, a gente pode trazer um ensinamento muito grande, mas não influenciar negativamente os nossos filhos. Até o Carlos, que está interagindo conosco, eles falam que agora na pandemia foi o momento mais adequado para a gente perceber que nós temos que educar os nossos filhos pelo exemplo. Então isso é muito importante, muito rico esse ensinamento que o Carlos está dividindo conosco. Porque se nós chegarmos e imaginarmos, olha, na casa espírita eu tenho essa dificuldade, aquele problema, aquela pessoa, poxa, o nosso filho vai falar, então lá não é bom. Então a gente tem também que conseguir equilibrar todas essas circunstâncias para que a melhor influência nossa, o melhor exemplo nosso, deixe o nosso filho dentro dessa filosofia, dessa doutrina que é tão maravilhosa. Tem mais gente passando pelas redes sociais aí, Flávio? A interação é muito grande, mas agora a gente está tendo aquele retorno das mesmas pessoas que interagiram no princípio. Muito bom. Inclusive, Pergunta Toribio, como ajudar o adolescente. Não esquece de responder para a gente aí. Toribio, se você conseguir sair do que a pessoa consegue ver para aquilo que ela não consegue ver, o espírito você não vê, né? Esse espírito você não vê. Então você tem que conversar do que ele vê para aquilo que ele não enxerga. Então, para que ele possa respeitar o que ele não enxerga, né? Você tem que conversar para aquilo que ele enxerga. Então, um dos hábitos que a gente recomenda, por exemplo, é a divisão da casa. Então, você começar desde pequena, você tem que entender o seguinte, que dentro da casa tem lugares que são comuns e tem lugares que são particulares, né? Então, que nas áreas comuns tem que ser conversado para que todos usem igual. Sala é para todos. Então, quando tinha uma televisão só, é para todos. Então, temos que entrar num acordo, né? Você vai tomar no banheiro. Se você não tem uma suíte, o banheiro é para todos. Então, você tem que entrar num acordo. Como é que você usa o banheiro? Pode deixar toalha, não pode deixar toalha. Você tem que chamar as pessoas para conversarem e para deliberarem como é que vai ser usado aquele espaço. Se você usar esse método, como é que usa a sala, como é que usa o banheiro, e você tem que ter um espaço dentro da casa que seja só da pessoa, só dele. Se ele tem um quarto, o quarto é só dele. Mas se ele não tem um quarto, o que você faz? Você tem que arrumar uma caixa para ele, certo? Uma caixa, uma gaveta, então essa gaveta é sua. Aí você faz o que você quiser nessa gaveta. Você guarda do jeito que você quiser as suas coisas, se não tem uma gaveta, dá uma caixa para ele. Ele tem que ter uma coisa que é só dele, para ele cuidar e é só dele aquilo lá. Uma planta, qualquer coisa que é só dele. Então, quando ele sai daí para a vida, que ele vai se relacionar depois na sociedade, ele relaciona isso com tudo. Puxa, isso aqui, equipamento é para todos. Eu não posso andar na rua como eu quero, certo? Eu não posso dirigir do jeito que eu quero. Eu não posso usar a praça do jeito que eu quero, porque todo mundo usa a praça, sabe? Então, ele começa, você expande, você vai... E daí, para você sair para aquilo que é invisível, né? Porque é uma vida que ele não viu ainda, aí que ele vai... Porque aqui eles não têm noção do que é mortal, né? Que vai morrer, que vai ter depois, certo? Para ele ter essa noção, ele começa a partir daí, do que ele está enxergando. E aí você consegue realmente estabelecer e ele entender o que vem pela frente, né? Flávio. Turíbio, na verdade, só uma resposta que veio da Elinha Martos, da nossa pergunta, como ajudar o adolescente? Escute o adolescente. Mostre aos filhos o quanto eles são importantes. Tá aí. Muito bem. E a questão das casas espíritas? Fernando, casas espíritas são fechadas, para o jovem e a família, qual a importância de frequentar uma casa espírita? E elas estão fechadas, o que se faz? Bom, eu acho que nesse momento que as casas estão fechadas, a nossa casa tem que ser uma casa espírita.
Curioso isso, né? Então nós saímos da nossa casa, nós vamos até uma casa espírita para fazer a nossa prece, a nossa ligação mental, que obviamente é muito válido, porque a gente tem a vida comum, em sociedade, auxiliando, fazendo os trabalhos sociais, recebendo a fluidoterapia através do passe, da prece, da palestra. Hoje, esse contato fora não é possível, mas internamente nós temos que transformar nossa casa em uma casa espírita. Espírita no sentido que espiritual, um lar onde que Jesus pode entrar e a gente não passe vergonha. Olha que bonito isso. Convidar Jesus para nossa casa, fique à vontade, bem limpa, bem arejada, com o nosso teor mental limpo, higienizado. Então, toda vez que a gente prepara o ambiente, e isso aí é o convite também que a gente faz para o Evangelho no Lar, é que o Evangelho no Lar não seja somente uma vez por semana e meia hora. Que a nossa casa viva o Evangelho constantemente, lembrando de Albert Schweitzer, que foi colocado aqui, que o exemplo não é a melhor forma de educar, gente. É a única forma de educar, é dar o exemplo. Então, toda vez que a gente dá o exemplo, isso marca na vida dos nossos filhos. Muito bem. Flávio, tem uma interação que você quer conversar mais uma pra gente interação, aí. mais uma resposta aqui. Resposta da pergunta, Santos. como ajudar o adolescente? Isso, da Daniela Santos, que é lá do Rio de Janeiro. Obrigado, dizendo que Daniela. Tem 4 filhos. Cunhada do Fernando. 4, 10, 15 e 22 anos e criam as crianças sozinhos. Ela é amiga dos filhos, mas deixa claro que, acima de tudo, ela é a mãe. E eles precisam obedecer. Ela sabe também que essa abertura, né, que ela promove com as crianças, que eles podem falar o que quiserem, mas que eles participam, inclusive, via Zoom, do Evangelho no Lar, junto com a família e junto com a mocidade, que eles participam lá no Rio de Janeiro. Muito bom. Bom, agora há pouco foi falado de Jesus aqui. Eu queria saber o seguinte, desculpe, Valteno. Jesus teve adolescência também? Passou pela adolescência? Como é que foi? Jesus não foi diferente, né? Ele, ao entrar no corpo de Deu carne, trabalho pro pai e pra mãe também. ele teve que seguir toda, né, a sequência do corpo na Terra. E nós temos pouquíssimas referências sobre a adolescência de Jesus, mas existem algumas que são maravilhosas, né? Ele, no livro Boa Nova, comenta, né, de como aquela criança ela era maravilhosa. Então ela estava andando na rua e via alguém sofrendo, trazia o sofredor para casa, para a mãe cuidar, para atender. E uma vez ela se assusta porque trouxe um bandido, né? E a mãe depois chama ele, mas filho, o que é isso? E ele diz, mãe, ele precisa ver uma referência de um lar, né, onde o amor e o respeito eles são colocados. E a gente imagina a doçura de Jesus na adolescência. E a gente tem uma reflexão que eu gosto muito e que a gente precisa meditar. Às vezes você está em casa ou você está numa atividade, você fala assim, puxa, mas eu estou aqui. Aí você tem que lavar muita louça. Imagina 6 filhos, é muita louça, né? Você tem que lavar muita louça, você tem que fazer muito uma coisa, né? A mulher também, nossa, a dona de casa, ela fica com uma atividade hercúlea. E a pessoa pensa assim, poxa, mas eu estou parado no tempo, não estou aprendendo nada, estou desenvolvendo nada, estou só fazendo isso aqui, etc. Agora, vamos imaginar Jesus. Para ele ensinar tudo o que ele ensinou para a gente, ele ficou dos 12 até os 30 anos serrando madeira. Ele, o governador, porque alguém pode conceber Jesus deitado no sofá vendo TV, sem fazer nada, né? Não tinha TV na época, mas uma figura. Não, ele ficou trabalhando com o pai, o governador do planeta, com bilhões de anos de existência, com toda a sabedoria de construir, né, um planeta como o nosso, ficou lá, mostrando para a gente que o ponto central nosso é fazer a vontade de Deus, cumprir o seu dever naquele momento. Quando nós estivermos sobrecarregados das nossas atividades, nós devemos fazer. Eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja? Se estou feliz e vou fazer isso muito bem, porque o Cristo se sacrificou para fazer isso por nós. Ele veio das alturas celestes para viver com a gente numa vida muito rudimentar, né? Muito primitiva. Você falou do trabalho, falou que Jesus na adolescência trabalhava, aliás, lá no Harpas Eternas, né, tem as passagens de Jesus, fala um pouco dessa situação da adolescência também, né? Uma recomendação de leitura. Mas o trabalho profissional,
o trabalho na casa espírita ajuda o jovem, o adolescente, Valteno? Muito, né? É muito. A gente, existem alguns conceitos atuais, né? Querendo colocar o jovem em atividade, esses são muito bons. Às vezes a gente deturpa um pouco, né? A história do protagonismo jovem, ela tem aí umas dificuldades que a gente precisa avaliar, né? Nós sim queremos o jovem ativo, queremos dar trabalho para o jovem, mas o jovem não pode ficar sozinho, né? Se queremos que ele seja o protagonista, né? O protagonista é o ator principal. Esse nome já me incomoda porque já dá um sentido de orgulho, né? E eu acho que a gente tem que estar junto. Então, o jovem tem uma energia que precisa ser utilizada, mas o mais velho tem uma experiência que tem que ser considerada. Então a gente imagina um futuro onde a casa espírita favorecerá melhor a integração, porque hoje o jovem se isola e o mais velho se isola também, né? Às vezes há aquele discurso vitimista, mas ninguém dá trabalho para o jovem, né? E o jovem reclama, não, mas o mais velho não dá trabalho. Mas nós temos dificuldade dos dois lados, porque o jovem também não quer se integrar. E as duas coisas acontecem, dos dois lados. Então nós precisamos favorecer isso, para que a casa espírita ofereça melhores condições de trabalho e que o jovem use a energia dele ali e se desenvolva. Bom, nós estamos aqui falando sobre a adolescência, e eu queria lembrar você que a semana que vem nós vamos falar sobre valorização da vida. A Suzy Santos vai estar com a gente aqui falando desse tema igualmente importante. E hoje o Valteno está falando sobre a adolescência. Eu queria perguntar, Flávia, como é que nós estamos nas redes sociais? Tem alguma questão, alguma coisa? Olha, interação muito positiva, inclusive as pessoas estão respondendo às nossas perguntas, estão elogiando muito o programa. E a gente convida mais uma vez os nossos ouvintes a auxiliar no processo de divulgação do nosso programa Semeando a Boa Nova. Abrindo a sala de vídeo é uma maneira muito importante para que a gente possa trazer mais audiência. A outra é divulgar o link, onde nós estamos participando ao vivo todos os sábados, das 8 horas às 9h30. E lembrando também aos nossos ouvintes que logo após o nosso programa, iniciando às 10 horas, nós temos no canal do YouTube e também na web rádio O Semeador, o mesmo programa sendo reprisado. Bom, nós estamos aqui recebendo mais interações de ouvintes, etc. E a gente está... Olha, queria agradecer muito o Walter. Walter, obrigado pela sua colocação. O Walter está fazendo uma colocação interessante aqui. Ele diz assim, a questão que envolve a questão da homossexualidade, a questão que envolve aí os desregramentos da vida dos jovens, as opções que os jovens fazem. Walter, o que a gente pode falar disso? Os espíritos estão com uma nova tendência de comportamento diferente daquilo que os pais esperam? Ou é a liberdade de decisão? Como é que a gente pode olhar isso, hein? Nossa, esse tema ele é realmente muito complexo, muito complexo. E nós vemos aqui, a gente não vai conseguir abordar com a profundidade que a gente gostaria, né? E nem estruturar a resposta da maneira mais adequada. Mas o que a gente pode colocar é que os pais têm que ficar muito atentos a essa questão, da questão das escolhas afetivas dos filhos, verificar o que é moda, o que é influência da sociedade e tentar captar da doutrina espírita o que ela nos diz sobre isso. Em poucas palavras, quando a gente pergunta, a questão do Livro dos Espíritos 200, 201, 202, pergunta, o que prefere o homem, o espírito, nascer como homem ou mulher? E aí a resposta para ele, tanto importa. O que importa são as provas porque há de passar. Essa é a resposta. Então, o que nós vamos considerar no plano encarnatório do espírito que está reencarnando é a missão dele ali. Imagina que eu fiz um projeto de ser mãe. Eu preciso desenvolver habilidades da maternidade que são maravilhosas. Nós estamos na Terra para desenvolver virtudes e não para usufruirmos da sensação do corpo em prazeres sexuais. Nós não estamos para isso. Nós estamos para desenvolver virtudes, para chegar à perfeição. Se para o espírita isso não está claro, é um problema. Ele não estudou lá a base no início. Quando ele se propõe a reencarnar, a pergunta que ele faz não é se ele quer ser homem, mulher, ou qualquer outra denominação que as pessoas estão dando no momento. A pergunta é, o que você vai fazer para resolver os seus problemas do coração,
do sentimento de melhoria. Então, ele decide ser mulher porque a maternidade vai favorecer muitas coisas. E aí, como faz se ele chega e ele inverte as questões? Isso é um problema, porque a gente aqui não está criticando, julgando ou definindo a atitude de cada um vai fazer o que tem que fazer e vai decidir, e a gente vai respeitar com muito amor, com muito carinho. Mas é importante a gente falar que o plano reencarnatório foi feito lá em cima. Aqui, muitas vezes o que a gente faz é bagunçar esse plano. Bom, nós estamos caminhando para os minutos finais do Semana Boa Nova e eu queria, Flávio, como é que nós estamos? Ganhadores de livro, já tem mais gente se manifestando? Ganhador de livro de hoje? O ganhador do livro é Eunice Marqueto e a Elinha Martos. E tem uma interação dos nossos ouvintes, até um consenso, que diz que educar também é dizer não. Né? Então, tanto o Carlos quanto a Elinha Martos, a Fátima, todos estão retribuindo, né, as nossas perguntas, dizendo que educar também é dizer não. Lembrar para os pais aí que educação é família, escola é instrução. Lembra bem isso, né? Para não ficar transferência mesmo na adolescência, né, Valteno, transferir responsabilidades. Né? Valteno, qual é a palavra especial que você associaria a todo o tema de hoje? Uma palavra só. Daria para associar uma palavra ao tema de hoje? Acho que é educação, né? Educação, né? A gente se aprimorar no processo de educação das crianças e começa nas crianças. Quando já chegou na adolescência, muita coisa já tinha que ter sido feita lá atrás, né? Não vamos desistir. Nós vamos, porque muitos de nós recebemos a doutrina espírita depois de mais velhos. E ajudou a gente. Então isso pode ajudar o jovem também. Mas se os pais podem, desde pequeno, cultivar o filho dentro desse conhecimento da doutrina, porque quando você encontra um jovem que foi evangelizado, que conhece a doutrina espírita, o meu discurso com os filhos, ele é muito mais robusto. Porque eu pego coisas que tem dentro dele. Eu falo de plano reencarnatório, eu falo do objetivo que é se desenvolver. Quer dizer, eu tenho muito mais argumentação para discutir com aquela criança, porque ela tem uma base doutrinária. Né? Então, a argumentação espírita é fabulosa e isso te facilita. Mas se não tem, você vai ter que construir isso. Bom, quero lembrar, então, as ganhadoras dos livros de hoje, né? A Eunice Marqueto e a Elinha Matos, parabéns, ganharam os livros, vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírita O Semeador, tão logo as atividades presenciais estejam estabelecidas, e fiquem tranquilas porque o Eros está anotando tudo aí, tem um livro aqui que ele anota tudo bonitinho, viu? Aliás, só lembrando, viu, Valteno, o Eros essa semana detectou que exatamente 2 anos atrás você esteve aqui falando desse tema, por incrível que pareça, e não foi uma pura coincidência, ninguém preparou nada, muito interessante. Precisava só do reforço. Só reforçar, viu, Valteno? Muito bem. Lembro você também que nós estaremos daqui a pouquinho, daqui a meia hora estaremos lá na Web Rádio transmitindo, esse programa será reprisado lá. Você acessa lá www.webradio.osemeador.org. Valteno, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje, muito obrigado pela sua participação. Quer indicar algum livro para o nosso ouvinte sobre esse tema? Sim, bom, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza. Naturais, né? O livro Vida e Sexo, ele é fabuloso, mas não é um livro fácil de ler. A gente sempre recomenda estudos em grupo sobre essa literatura, principalmente os livros de Emmanuel, de André Luiz, que tem um português rebuscado, etc., mas que tem muito ensinamento profundo ali. Então a gente recomenda muito que se estude em grupo o livro Vida e Sexo. Legal. Né? E da nossa parte nós queremos agradecer o carinho, nós estávamos com muita saudade, né? Então tivemos que vir aqui para encontrar vocês e foi maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos você. Outro livro, Vida em Família, do Rodolfo Caligares também, uma bibliografia muito interessante para você recuperar aí os conhecimentos que a gente está falando aqui hoje. Muito bem, você fica conosco no www.webradio.osemeador.org. Aliás, entra lá, conhece a programação 24 horas por dia, uma programação refinadíssima para você. Tá? Daqui a pouquinho o programa vai estar lá na Web Rádio. E a semana que vem a Suzy Santos vai estar com a gente aqui, falando sobre valorização da vida. E uma boa semana para você, ouvinte.